Olá pessoal, dando continuidade à resolução da lista da semana 6 de Física 2. O enunciado do segundo exercício diz que a temperatura de um lingote de metal de 0,5 kg, então a massa é igual a 0,05 kg, é elevada para 200 graus Celsius. Então, a temperatura final é igual a 200 graus Celsius. Vou chamar só de temperatura para não confundir depois durante o resfriamento. Então, colocado num calorímetro isolado, contendo, daqui a massa do metal, a massa da água, 0,4 kg. Então, contendo 0,4 kg de água, inicialmente a 20 graus. Se a temperatura final de equilíbrio do sistema for de 22 graus, determine o metal analisado comparando o seu resultado com a tabela que é mostrada. Aí ele diz que o calor específico da água é igual a 4.000 joules quilograma a menos 1, Kelvin a menos 1. E a densidade é igual a 1 kg por litro. Desprezar a troca de calor entre a água e o recipiente. Então, o que esse exercício propõe? Ele propõe que um recipiente controlado, né, com medidor de temperatura e com uma certa quantidade de água, que ele forneceu a massa total. Nesse recipiente com água, eu deposito um pedaço de metal aquecido. Inicialmente, ele aquecido, a temperatura é de 200 graus. Após o resfriamento, a temperatura final é igual a 22 graus, que é a mesma temperatura de equilíbrio da água, 22 graus. Sendo que a temperatura inicial da água era de 20 graus. Então, o pedaço de metal que estava aquecido a 200 graus passa a 22 graus e a água, que inicialmente estava a 20 graus, passa para 22 graus. Então, parte do calor que estava acumulado, da energia que estava acumulada no metal, passou ou foi distribuída pela água. E o exercício considera que foi dado tempo suficiente para que alcançasse um equilíbrio, onde a temperatura da água e do metal se tornasse a mesma. Então, tendo esses parâmetros, a gente precisa calcular o calor específico do metal. Então, qual é o calor específico do metal? E com esse valor, ir na tabela e comparar com o valor mais apropriado. Já que a gente pode considerar que a água não perde calor para o recipiente e o recipiente, por sua vez, não perde
calor para o ambiente, então a quantidade de calor absorvida pela água vai ser igual ao calor perdido pelo metal. Isso em módulo. O calor absorvido pela água vai ser igual ao calor perdido pelo metal. A gente pode calcular o calor absorvido pela água pela fórmula. Essa fórmula bem simplesinha. Massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então tenho que o calor absorvido será massa, que é 0,4 kg, vezes o calor específico, 4.000 joules por quilograma por Kelvin, vezes a variação de temperatura. A água ela passou de 20 graus para 22. Então a temperatura final é 22 graus e a temperatura inicial era de 20 graus. Então, o calor absorvido vai ser 0,4 vezes 4.000 vezes a diferença entre 22 e 20, que é 2. Então o calor absorvido pela água é igual a 3.200 joules. Então, novamente, eu tenho o calor absorvido pela água e sei, porque o recipiente está isolado do resto do ambiente, que esse foi exatamente o valor de energia térmica que o metal perdeu durante o resfriamento. Então, eu repito a mesma equação. Só que agora do ponto de vista do metal. Se ele perdeu a energia térmica, quer dizer que a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial é negativa. Portanto, o calor ele será negativo. A massa do metal é fornecida. O calor específico do metal é o que a gente quer calcular. E a variação térmica, temperatura final 22 graus, menos temperatura inicial, que é 200 graus. Vou isolar Cm. Aqui vai dar menos 178. Então aqui embaixo vai ficar 0,05 vezes menos 78, que me dá menos 8,9. Isso, como tem menos embaixo e em cima, vai me dar um valor positivo, que será 359,55 joules por quilograma por Kelvin. E, segundo a tabela, o metal que mais se aproxima é o cobre. Tudo bem? A diferença, né, que é observada é por conta de todas as aproximações e considerações que a gente fez. Do tipo, se o valor do calor específico do cobre é um dado experimental, no nosso sistema a gente fez várias considerações de maneira a torná-lo mais simples, como
considerar desprezível a perda de energia para o ambiente. E, obviamente, isso faria diferença nesse resultado. Tá bom? O exercício 2 pedia somente isso. Então a gente encerra por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.